Que evangelho você prega? É bom a gente colocar isso, né? Para a gente ver que evangelho que a gente prega. Porque Paulo, ele notou na sua época, quando ele estava velho, ele observou que na igreja, em muitas igrejas, muitos estavam pregando. Mas ele observou que muitos não estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Aí Paulo cai em si. O que é que está acontecendo? Que tipo de evangelho vocês estão pregando? Paulo notou que eles estavam pregando um evangelho diferente. Não é o evangelho que ele ensinou e que ele prega. Mas naquelas igrejas havia um evangelho diferente. Que Paulo disse, esse aí não é de Jesus Cristo. Gente, isso aí faz 2000 anos. Alguém estava pregando nas igrejas, já na época de Paulo, um evangelho que não era de Jesus Cristo. Estava pregando um outro evangelho. E João também notou isso. O que está acontecendo aí? Estão pregando aí? Estão pregando o anticristo. O evangelho que não era de Cristo. Já notou que estavam pregando o anticristo dentro das igrejas da época. Essas duas notificações a gente pode ver nos dois autores. Então, é cabível a gente fazer a pergunta: que evangelho eu estou pregando? Estou pregando o evangelho de Jesus Cristo? Ou estou pregando um outro evangelho? Porque a gente pode notar muita gente que fala com a gente sobre Cristo. Em primeiro lugar ele coloca a minha igreja. A minha igreja, a minha denominação. Então ele vem logo com essa abordagem, a minha igreja. Daí vai sair o que? O Evangelho de Cristo? É uma pergunta. Porque parece que hoje muitos cristãos não estão pregando o Evangelho de Cristo. Estão pregando sim o Evangelho igrejeiro, o Evangelho da minha igreja. Vamos para a minha igreja. Vamos para a minha igreja. O Evangelho da minha igreja. Não é mais o Evangelho de Cristo. Isso é bom para a gente se situar, para ver se não estão caindo no mesmo erro. Estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo ou estamos pregando o Evangelho da minha igreja? Isso é para a gente se situar, a gente se ver. Porque Jesus mandou pregar a todo mundo, a toda tribo, a toda raça, nação, línguas. Ide. Mas o evangelho que ele ensinou. E qual era o ensinamento de Jesus? O que Jesus ensinava? O que Jesus dizia do seu evangelho? É simples, está na Escritura.
Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Aí está o que Jesus pregava. A mensagem de Jesus era a vontade do Pai. Aí está o Evangelho de Jesus. Pregar a vontade do Pai. E aí está o lugar onde nós vamos aprender a reconhecer a vontade do Pai, pois ninguém nunca viu a Deus, mas através de Jesus Cristo nós somos remetidos a Deus. Jesus nos remete ao Pai. Através do quê? Das suas palavras. As palavras de Jesus a gente tem que deixar bem claro. Elas não remetem a Ele. As palavras de Jesus vêm trazer o conhecimento da vontade do Pai. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Se vocês querem ir ao Pai, tem que passar por mim. E passar por Jesus Cristo é bem, na verdade, conhecer o que Ele falou. Conhecer as suas mensagens. E Paulo vai dizer: nós devemos ter a mente de Cristo. Agora nós podemos perceber claramente o que é a mente de Cristo. E onde está a mente de Cristo? A mente de Cristo são as mensagens do Pai. E elas estão registradas, pois os discípulos as registrou, para que em toda geração essas mesmas palavras de Jesus Cristo, que Ele trouxe do Pai, pudesse ser brotada pelo Espírito Santo em cada geração, até que um dia essa mensagem, a vontade do Pai, esse Evangelho de Jesus Cristo, fosse pregado a toda nação, tribo, língua, raças, e então virá o fim. Uma das condições do fim, ou evidências do fim, é que esse Evangelho seja pregado a toda nação, a toda tribo, a toda raça, a todos os povos. Eu acho que em nossos dias, pelo menos os 5 continentes, já pisou a mensagem de Jesus Cristo na Rússia. Ouço falar de Jesus Cristo na China. Ouço falar de Jesus Cristo na Índia. Ouço falar de Jesus Cristo na África. E não se fala as Américas, que é só o que se fala: Jesus Cristo. Então essa mensagem de Jesus Cristo, sem dúvida alguma, em nossos dias nós podemos dizer com plena convicção, já chegou nos 5 continentes. Agora é ver se chegou cada raça, cada povo, cada língua. E assim saberemos. Então, bem próximo do fim, uma evidência do fim. Pregamos no mundo que Jesus Cristo disse que seria feito a vontade do Pai. Aí que está o nosso Evangelho. Aí está a definição do nosso Evangelho. Que Evangelho nós pregamos? Pois o verdadeiro Evangelho é aquele que prega a vontade do Pai. Foi esse Evangelho que Jesus sustentou nos seus dias e comissionou e ensinou os discípulos a como pregarem. Que tipo de Evangelho? A vontade do meu Pai.
Então, gente, nós temos que em nossos dias ver se o nosso evangelho é a vontade do Pai, ou é igrejismo, denominacionalismo. Porque nós sabemos que todo igrejismo, denominacionalismo tem uma proposta, tem uma ideologia. E às vezes estão pregando a ideologia do igrejismo, a qual pertencemos. A história da nossa igreja. E não estamos pregando a mensagem de Jesus Cristo. Aquela que fala do Pai. Aquela que mostra a vontade do Pai. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E esse nós podemos unicamente tê-lo em toda a plenitude quando nós lermos o Novo Testamento. Pois o Novo Testamento é destinado a nós, os gentios. Tem um interesse. Como o Velho Testamento tem um interesse, é destinado ao povo judeu. O Novo Testamento tem um endereço, eu e você, os gentios. É nele que nós vamos desvendar o Evangelho de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo. Conhecermos a vontade do Pai. Então, Jesus nos leva a conhecer Deus, a vontade de Deus. Então, esse Deus desconhecido, invisível, se torna patente aos nossos olhos através das mensagens de Jesus Cristo. Agora nós sabemos nos localizar sobre a mente de Cristo, que Paulo disse, tenhamos a mente de Cristo. E assim vamos nos situar dentro do âmbito da vontade de Deus. Quando pregarmos as mensagens de Jesus Cristo que estão no Novo Testamento. E tem outra coisa. Nós temos um mestre, o Espírito Santo. É 1 João 2,27. O Espírito Santo é o nosso mestre. E quem tem o Espírito Santo, e todos nós temos, porque ele já foi dado há 2000 anos atrás, tem um grande mestre, e não precisa que outro homem te ensine. Você não precisa que outro homem te ensine, porque o Espírito Santo é que te ensina. Ele é o mestre, ele é o paracleto, o ajudador. Por isso que em Apocalipse 5,10 diz, você é sacerdote, eu sou sacerdote, nós somos sacerdotes. Tem muita gente que não sabe que ele é sacerdote. E como sacerdote ele tem direito, autoridade para distribuir o pão e o vinho no seu universo, no seu mundo, na sua casa, com seus vizinhos, se quiserem participar, e aonde permitir que ele possa fazer isso. Você é sacerdote, Apocalipse 5,10, e é feito para reinar. E você vai prestar conta a um sumo sacerdote, a ninguém mais, a Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Aí você vai ver Jesus como sumo sacerdote lá na carta aos Hebreus. Valeu, né? Hoje nós aprendemos que tipo de evangelhos que estamos pregando. A mente de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, ou o evangelho das igrejas, das teologias, dos homens. Valeu. Senhor, obrigado por essa mensagem que nos situa em estarmos na verdadeira condição, que é pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Termos a mente de Cristo. Aquele que nos traz a vontade de Deus bem patente a este mundo. Através de Cristo chegamos a Deus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de raiva, rancor, ódio, mágoa, tristeza dentro de nós. Quebrando todo espírito de morte, de enfermidade em nossos corpos. Sai nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, nossos pés, nossas mãos, nossos braços e pernas. Todo tipo de infecção, bactéria má. Toda doença, sai. Certamente todo espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossa vida e de nossos países. Em nome de Jesus Cristo. Agora, conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo, o Mestre. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.
E